Boa noite, paz seja convosco. Amém. Pavimente a sua estrada. Pavimente a sua estrada. E hoje nós vamos falar de pavimente a sua estrada, sim, mas sobre o fundamento da fé. O nosso assunto é fé. Amém. Vamos ler Hebreus, capítulo 11. Versículo 1 e 2, e depois nós vamos ler do 8 em diante. Hebreus, capítulo 11. Amém? Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Versículo 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que havia feito a promessa. Assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Todos estes viveram pela fé, morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, uma pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles. E lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar mortos e figuradamente recebeu Isaque de volta de entre os mortos. Amém? Podeis assentar. Pavimente sua estrada. Pavimente. A intenção que você revista o solo com algum tipo, de material consistente, de um bom material. Pavimente a sua estrada nos fala sobre jornada, sobre a nossa caminhada terrestre e o que vai acontecer nesse caminho. Falar sobre fé hoje é falar sobre um bom, excelente pavimento para a sua estrada. O firme fundamento, como diz Hebreus. O firme fundamento. Quando falamos de fundamento, estamos falando de suporte, de base, de confiança. Estamos falando de essência. Fé é o elemento essencial para a pavimentação de sua estrada. Mas afinal, o que é fé? Monossílabo? Tônico? Isto? Uma palavra tão pequenininha, mas com um profundo significado. Nós não podemos viver sem fé. Não podemos viver sem fé. A nossa existência terrena, nós precisamos da fé para que consigamos viver. E é essa fé natural, há uma distinção importante aqui, essa fé natural do dia a dia, que todos nós necessitamos. É aquela fé que quando você entra no carro e você inicia uma viagem, você tem aquela confiança,
Fé que você vai chegar ao destino. Quando você entra num avião, você crê que ele não vai cair. Que ele está com uma boa manutenção, que o piloto é excelente e que vocês chegarão no tempo determinado, no local certo. Tudo irá bem. É quando você vai fazer um cruzeiro, se você já pôde fazê-lo, então você confia que o navio não vai afundar e que tudo vai dar certo. E será muito boa a viagem, muito boa a experiência. Nós temos fé para as coisas pequenas no cotidiano. Quando atravessamos uma rua, há sinal vermelho, e a gente confia que ninguém vai invadir, né? A gente até é um pouco desconfiado às vezes, não é verdade? A nossa fé é um pouco temerosa como brasileiros, né? A gente dá uma olhadinha se está tudo garantido para a gente passar. Mas normalmente nós acreditamos que aquelas pessoas que estão paradas não vão arrancar o carro em cima de nós. Isso é fé. É uma fé natural, que é necessária para viver. Mas também há a fé espiritual. E essa fé espiritual, ela é muito importante. Essa fé é a crença, é a confiança que nós, como povo de Deus, precisamos ter. Essa fé espiritual, ela tem diversos graus. Alguns são amadurecidos numa caminhada de fé em fé, outros estão iniciando a sua jornada de fé, começando ainda as suas experiências com Deus. Mas todos nós aqui estamos vivendo, de certa forma, uma caminhada, uma jornada que exige a fé. A fé é um pavimento para a nossa estrada. Nós não poderemos avançar sem fé. Sem fé, nós pereceremos. Nós precisamos cultivar a fé. Nós precisamos crescer em fé. Mas, afinal, o que a Bíblia diz sobre fé? A Bíblia fala muito sobre fé. Muito. Desde Gênesis até Apocalipse. O assunto da fé está em todos os livros da Bíblia. Mas nós hoje vamos nos deter em Hebreus, nesse capítulo, e alguns versículos também anteriores do capítulo 10, falando um pouco sobre esse elemento tão importante para a nossa vida como cristãos. Sermos cheios de fé, pavimentarmos a nossa estrada. Aqui a palavra diz que a fé é a prova das coisas que não se veem, mas que se esperam. E aqui, eu queria tomar aqui um versículo que a gente não leu, mas é muito importante, porque ajuda a entender um pouco sobre essa perspectiva da fé. Pela fé, versículo 7, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Eu quero destacar aqui, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam. Imagine, nunca tinha acontecido tão grande inundação, que fosse acabar praticamente com o mundo conhecido da época. Era algo muito longe. Somente pela fé, para se entender algo assim. E Noé teve fé. Teve fé, e essa fé materializou-se. Veja, a prova das coisas que não se veem. A prova da fé foi uma arca. Na materialização daquela arca que foi construída, ali nós vimos, e todo aquele povo daquela época pôde ter um testemunho de fé, de um homem que disse que ouviu a voz de Deus e recebeu uma orientação, que o mundo seria destruído por um grande dilúvio, mas aqueles que crescem e entrassem na arca seriam salvos. Uma pena que ele não foi levado a sério. Muitos, por certo, zombaram, ridicularizaram Noé, acharam que ele estava louco. Onde se viu construir um barco deste tamanho? E ainda dizer que animais, vai levar animais dentro desse barco. A notícia deve ter se espalhado por centenas e centenas de quilômetros.
Ninguém levou a sério, mas Noé e sua família foram salvos, porque levaram a sério uma palavra de Deus, e pela fé, Noé respondeu, Noé agiu. Aí nós temos um exemplo claro, a prova das coisas que não se veem. E o dilúvio veio e destruiu a todos. Noé e sua família foram poupados, porque Noé foi um homem de fé. Fé é a base para a gente agradar a Deus. No versículo 6, Deus fala, através do escritor de Hebreus, que não se pode agradá-lo sem fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. A fé é um elemento fundamental, imprescindível na nossa caminhada. Nós precisamos crescer em fé. A fé é o estilo de vida dos justos. A fé, vou repetir, é o estilo de vida dos justos. E isso está muito claro nos versículos anteriores, no capítulo 10, no final do capítulo, a partir do verso 35, o texto diz assim: por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé. O meu justo viverá pela fé. Esse texto está sendo já usado. Ele foi primeira vez mencionado em Abacuque, no capítulo 2, versículo 4. Depois ele foi também mencionado por Paulo em Romanos 1, 7. Ele também foi mencionado por Paulo em Gálatas 3:11. E agora aqui, finalmente, em Hebreus. Logo, é um texto muito importante, frisado várias vezes, que o justo viverá pela fé. Esse é um princípio fundamental para a nossa caminhada, afirmado nas Escrituras. Nós devemos viver pela fé. Nós somos o povo da fé. Nós somos chamados a viver em fé, a caminhar em fé. Nessa estrada, nós vivemos pela fé. A fé é um princípio que governa o nosso relacionamento com Deus. Se queremos nos relacionar com Deus, temos que entender que precisamos ir a Ele em fé. A fé, além de governar o nosso relacionamento com Deus, ela nos dá participação na salvação. Porque aquele que Romanos diz que aquele que com os seus lábios confessa, mas com o seu coração crê que Jesus Cristo é o enviado de Deus, esse então vai ser salvo. Nós cremos com o coração e com a boca confessamos. É a salvação que é adquirida através da fé. É através da fé que você vem a Jesus. É através da fé que você recebe das promessas do Senhor sobre sua vida. Cura, libertação, milagres. A fé é o ingrediente fundamental para o sucesso na nossa vida espiritual. Nós precisamos de fé. Essa verdade fundamental e importante, também ela é repetida em Hebreus, no versículo 22, aliás, eu quero ler desde o 19 do capítulo 10. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada, tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Que texto maravilhoso, não é mesmo?
Que texto lindo. Ele está falando que nós temos em Cristo o sacrifício perfeito. Agora não há mais necessidade de um sacerdote, não há necessidade de uma oferta. Aliás, Hebreus trata muito sobre isso. Que agora Jesus é o grande sumo sacerdote. E que não é necessário mais a oferta, o cordeirinho, o sacrifício. E alguém que esteja entre eu e Deus, intercedendo por mim, como antes o era necessário. Agora, Jesus veio, diz o autor de Hebreus, e agora Ele mesmo abriu, através do seu corpo, o véu. O que ele está querendo dizer com isso? O sacrifício de Cristo na cruz do Calvário rompeu o véu da separação. E agora eu e você temos acesso ao Pai. Eu e você podemos nos comunicar com Deus. Eu e você podemos exercitar a fé. Cada um de nós pode achegar-se a Deus. E o autor diz algo mais aqui, muito lindo. Ele fala que agora, ele nos convida. Sendo assim, gente, aproximem-se. Esse é o convite do autor. Sendo assim, aproximem-se de Deus. Como? Como ele pede para a gente se aproximar de Deus? Com um coração sincero e plena convicção de fé. Sinceridade e fé é o que Deus pede de nós. Deus pede isso de cada um daquele que chega até Ele. Coração sincero, coração entregue na sua presença. Sinceridade de coração e fé. Creia, creia. Se Deus está falando, é possível. Ele não vai exigir de você algo que você não possa fazer. Se Ele está dizendo que é para você se aproximar dEle em sinceridade e com um coração de fé, é possível. Creia. Aproxime-se de Deus em fé, porque esse é o caminho para chegar-se a Deus. A fé. É através da fé. E nós temos aqui um modelo que eu acabei de ler também com vocês, na leitura inicial, sobre Abraão. Eu escolhi Abraão, creio que o Espírito Santo, levando meu coração, trouxe muito forte isso que eu deveria falar um pouco sobre Abraão com vocês hoje à noite. Abraão é considerado o pai da fé. Abraão é o nosso modelo, e nós podemos aprender muitas coisas sobre fé com Abraão. 40 versículos aqui são dedicados à fé, no capítulo 11. E grande parte fala de Abraão. Grande parte do texto, nós lemos aqui do 8 até o 19, está falando sobre Abraão especificamente. Depois, outros heróis da fé, homens e mulheres de Deus, são citados aqui no texto. Mas Abraão tem um destaque especial. Romanos fala para nós, em Romanos 4, que Abraão é considerado pai dos que creem, tanto gentios quanto judeus, porque ele é pai da nação israelita, mas também ele, como um gentio que ouviu a voz de Deus e obedeceu, ele foi justificado pela fé. Romanos fala bastante sobre isso, que Abraão foi justificado pela fé e foi imputado como justiça a ele, nessa caminhada de fé que Abraão teve com o seu Senhor. Abraão é um modelo para nós, então, tanto para aqueles que são judeus, quanto para nós que éramos os gentios. Hoje somos parte da igreja do Senhor Jesus Cristo, salvos e regenerados por Ele. Mas Abraão continua sendo um modelo para nós de fé, um homem de fé. Eu quero pegar 4 momentos que aqui são citados nas Escrituras, para a gente analisar com brevidade, mas tirando algumas lições muito importantes sobre a vida de Abraão e aplicando as nossas vidas na caminhada de fé. Primeira lição, nós temos no versículo 8, quando fala que pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança. Na história bíblica, nós não vamos nos ater aos detalhes, mas na história bíblica, Abraão ouviu a voz do Senhor e ele saiu da onde morava
para uma longa jornada, para uma terra que o Senhor disse, eu mostrarei para você. Sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu vou mostrar para você, Abraão. E Abraão, então, iniciou essa jornada. E de um clima, diríamos assim, um ambiente de segurança, um ambiente familiar, de uma cidade onde ele havia nascido, onde moravam seus familiares. Abraão sai para o desconhecido, para um grande desafio, para uma vida diferente, para se tornar um peregrino. O que ele foi toda a sua vida, depois que ele saiu da terra onde ele morava, em Ur dos Caldeus. Nós vemos então Abraão saindo e obedecendo aquela voz do Senhor e indo para uma outra terra, para um desafio que ele não sabia o que esperava, para uma vida totalmente diferente da vida que ele tinha até ali. Mas como o Senhor mandou, sai daí, eu vou fazer de você uma nação. E Abraão confiou na palavra do Senhor, ouviu o seu Deus e obedeceu. O primeiro ponto fundamental que eu vejo que para nós é muito importante é que fé e obediência caminham juntas. Fé e obediência caminham juntas. Assim como incredulidade e desobediência caminham juntos. Fé e obediência precisam caminhar juntas. Eu tenho fé, mas eu não obedeço a Deus, eu não obedeço a sua palavra. Eu vivo a vida da maneira como eu quero. Então alguma coisa está errada. Porque a fé é seguida de obediência. Nós temos um exemplo de Abraão aqui. Ele ouviu e obedeceu. Deus nos chama. Deus tem desafios novos para nossas vidas, mas nós precisamos nos mover em obediência. Deus abre a estrada, mas quem tem que andar por ela somos nós, queridos. Ele diz, eu sou contigo, eu não te deixarei, eu não te desampararei. Mas ele também diz, caminha, vai em frente. Nós vimos no primeiro dia da nossa caminhada de conquistas, né? Quando ouvimos o Isaac na mensagem, sei que Maria estava aqui, né? E ele falou sobre Josué. Josué teve que se mover. Deus disse, eu estarei com você, eu te ajudo. Mas ele precisou dar os passos. Ele precisou buscar para avançar e conquistar aquele território para Deus. Era a tarefa dele. Deus nos tem dado graça, mas Ele também quer que nós obedeçamos a sua voz. Deus nos chama para uma vida de obediência, porque eu creio, então essa fé tem que ser demonstrada em ações efetivas. Numa vida realmente que busca agradar a Deus. Na obediência. Deus tem falado, mas sabe, eu vou deixar para obedecer Ele mais para frente. Eu estou deixando, eu não tenho bem certeza, eu vou mais para frente. Né? Aquelas pessoas que para se batizar nas águas, então elas ficam anos pensando se elas fazem ou não fazem. Você tem alguém aqui indeciso? Amanhã é a sua decisão, ok? Amanhã é o dia. Amém? Amanhã é o dia. Obediência. A Bíblia já diz, quem crer e for batizado será salvo. Então obedeça. Eu não senti. Queridos, não é caso de sentimento, é caso de obediência. A Bíblia tem muitas questões que é caso de obedecer, não é caso de sentir. Nós temos várias questões bíblicas que nos chamam simplesmente a obediência, não o sentimento. Trazei todos os dízimos e ofertas à casa do Senhor. Ponto. Quando você sentir, você vai se tornar um dizimista. Você está perdendo bênçãos de Deus sobre a tua vida. Você está em desobediência. Orai sem cessar. Quando eu sentir, eu vou orar. Não. Deus está te chamando para uma vida de oração. Deus está te chamando para cultivar uma vida com Ele. Eu não estou sentindo. Aonde que tem sentimento nisso, queridos? É obediência. Fé é seguida de obediência. Para que a gente avance nessa estrada, nós precisamos obedecer. Abraão saiu. Ele perguntou ao Senhor, o Senhor me dá um mapa? O Senhor explica bem o que eu vou fazer por lá. O Senhor já tem aí o documento de posse da terra? Como que é? Como fazer uma nação? Me explica melhor. Não. A Bíblia diz que Abraão levantou-se e foi, após a voz do Senhor.
Fé e obediência caminham juntas. Se você quer ser bem-sucedido na sua caminhada de conquistas, lembre, fé e obediência. Agora também, nós vemos outra lição que nós aprendemos com Abraão, né? Seguindo em frente, no versículo 9, pela fé, ele peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Ele foi para aquela terra. E havia um documento de posse espiritual, mas não, humano não. Ele foi durante todos os anos naquela terra peregrino. Peregrino, numa terra que ele sabia que seria dos seus descendentes. Mas no momento, ele não foi dono. Ele foi dono de uma pequena porção que ele comprou dos hititas para sepultar Sara. Uma caverna com um campo ao redor. Foi ali o único lugar de uma posse oficial. Mas, no entanto, ele obedeceu, e a obediência de Abraão redundou numa bênção que é difícil dimensionar e compreender a amplitude da bênção da obediência de um homem peregrino numa terra que não era dele, mas que ele, seguindo a voz de Deus, ali ficou em obediência ao Senhor. E aí nós extraímos um segundo princípio importante, que a fé nos leva a esperar além das coisas visíveis. A ir, a caminhar além do visível, com o olhar para o eterno. A Bíblia coloca aqui para nós tão interessante que ele, nessa obediência de Abraão, havia no coração deste homem uma esperança maior, uma cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. O que eu entendo desse texto é que Abraão tinha uma visão de eternidade, uma visão além do seu tempo. O autor está citando isso. Por isso Deus o elogia da maneira como elogia, como pai da fé. Um homem que caminhou peregrinando numa terra e entendendo algo além do seu tempo. Queridos, isso é um chamado para nós também. Nós precisamos cultivar, como homens e mulheres de fé, um coração peregrino. Um coração que entende que essa terra não é o tudo. E que nessa jornada de fé, nós não veremos tudo. É difícil para nós, porque nós queremos que tudo aconteça, nós queremos que tudo que oramos, nós queremos ver todas as respostas da nossa maneira, mas muitas coisas outros colherão. Nessa jornada, nós estamos preparando, fazemos parte de algo maior que Deus está construindo em favor das nossas famílias, em favor da nossa cidade, em favor de outros. Nós não veremos tudo. Como não viram tudo, um exemplo que nós temos aqui, nós estamos assentados nesse templo agora, com todo esse conforto, mas aqueles que vieram antes de nós, pastor Júlio Rosa, que começou, né? E outros, quantos outros com eles, a maioria não viu, que cooperaram nessa obra, que ajudaram por essa obra, para que essa obra fosse e chegasse aonde ela chegou, grande parte não viu. E ainda, há muito que nós temos pela frente, que muitos de nós ainda não veremos. Mas dentro da perspectiva, do momento histórico, da porção da estrada que Deus nos deu para caminhar nessa terra, nós estamos construindo algo maior que nós mesmos. E isso é fantástico, isso é maravilhoso. Você não sabe das sementes que você está lançando, o quanto frutificará e onde frutificará. Mas Deus nos chama pela fé a sermos lançadores de sementes. Aleluia. Abençoadores de vidas. Uma pessoa de fé é uma pessoa que abençoa outros. Uma pessoa de fé é uma pessoa que deixa história, que ela abençoa à sua volta,
e de forma atemporal. Ela marca momentos, marca vidas, marca histórias. Deus está nos chamando para sermos essas pessoas cheias de fé, pavimentarmos a nossa estrada na fé, avançarmos em fé, ver além, ter olhos para a eternidade. E aí vem um alerta importante. Coração de peregrino não pode ser alguém fascinado pelo mundo. O coração de um peregrino deve ter o seu olhar em Jesus Cristo. Nós não podemos cair com a fascinação do mundo que nós vivemos, do materialismo, secularismo e tantos ismos a mais que tentam nos pegar de alguma maneira. Nós precisamos ter os nossos olhos fitos no autor e no consumador da nossa fé. Sempre lembrar que tudo que Deus nos dá aqui é para a sua glória. Tudo tem um objetivo maior para engrandecimento do seu nome. E que nós somos instrumentos de bênção para Ele, para louvor dEle. Que as coisas não são para o fim, não é para nós mesmos. Uma pessoa de fé tem um olhar adiante do seu tempo, o olhar que teve Abraão. E esse olhar é um olhar que abençoa. Nós ainda somos abençoados por Abraão. Imagine, estamos falando dele nessa noite, aprendendo com ele. A obediência, a perseverança, o olhar adiante. Aleluia. Mas também a fé, outra coisa que nós aprendemos, que a fé dá as condições para que sejam gerados os filhos da promessa. Veja no versículo 12. Pela fé Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho. Gente, Abraão tinha 100 anos e Sara tinha 90 anos. Era impossível. Depois de uma espera de 25 anos da palavra, Deus cumpriu, na impossibilidade humana, Deus cumpriu a sua palavra e mostrou a sua glória. E Isaac nasceu perfeito, o filho da promessa. Eu sei que muitos aqui têm promessas de Deus sobre sua vida. Muitos aqui, Deus está gerando algumas coisas em você. E quem sabe alguns digam, eu não tenho visto, tem demorado tanto. Mas lembre de Abraão, persevera, porque a fé vai dar as condições necessárias para que essa gestação progrida. Amém? E que venham à luz propósitos, que venham à luz planos de Deus acerca de você, acerca da sua família, acerca do seu ministério, acerca da sua vida profissional. Deus tem propósitos em todas as áreas. E Ele quer usar tudo para a sua glória e louvor. Um homem, uma mulher de fé, gera planos e propósitos de Deus. Gera filhos na fé. Amém? Abraão gerou Isaac. Aleluia. O filho da promessa. Há um hino que diz, não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. E às vezes nós nos assentamos na estrada. E às vezes nós paramos de sonhar. E às vezes nós desistimos no caminho. Porque achamos, não dá. Eu já busquei há tanto tempo. Não sei. Deus prometeu, mas será? E nós paramos de orar. E nós temos que ter o estilo da oração perseverante, do homem, da mulher de fé, aquele que continua lutando. Às vezes a luta é por um filho, por uma filha, uma situação difícil, que perdura por muito tempo. Não pare de crer, os sonhos de Deus jamais vão morrer. As bênçãos que Deus deu sobre sua vida, confie e avance em fé. Pavimente essa estrada em fé e avance em fé, apesar das circunstâncias. Essa é a característica, o DNA do povo de Deus. Nós somos o povo da fé. Amém? Você é povo de fé. Amém?
Creia que o Senhor vai revelar. Creia que o Senhor vai operar. Caminhos novos Ele pode seguir. Maneiras novas de agir. Coisas que nós não imaginamos. Às vezes Deus tem que criar a resposta, Ele tem que produzir, trabalhar, mas enquanto você caminha em fé, essas respostas são geradas. E quando menos imaginamos, então vem a bênção, nasce a resposta, e você diz, meu Deus, agora parece que foi tão fácil, e foi tanto tempo. Não foi tão fácil, você estava gerando. E então veio a luz. No vir a luz, tudo é muito rápido. Quem olha diz, oh, que maravilha, como você é abençoado, né? Tudo é tão rápido na sua vida, mas você sabe que não é. Você sabe da construção, você sabe do tempo, você sabe do tempo de oração, você sabe do tempo de busca, de perseverança, em que você ficou na presença de Deus sobre aquela causa. É assim a nossa jornada cristã, é assim a nossa caminhada cristã. Deus tem muitos filhos da promessa que estão sendo gerados aqui dentro pela fé. Amém? Amém? Não aborte. Não pare de orar. Não pare de crer. Amém? Deixa se formar. Deixa toda a formação acontecer. E no tempo determinado a bênção virá. Amém? E você louvará o Senhor. E você engrandecerá o nome do Senhor por aquilo que Ele fez. E nessa jornada, aí nós entramos no quarto ponto importante, né? A fé vai sendo desenvolvida com o tempo e com as experiências com Deus. A fé vai se desenvolvendo. Nós vamos crescendo em fé. Nós vamos robustecendo em fé. Nós vamos amadurecendo em fé. Quem faz academia sabe que, num dia de academia, né, que a pessoa vai sair diferente. Mas se ela permanecer, se ela fizer os exercícios regularmente, que é o difícil, né, queridos? A regularidade, né? Se ela regularmente fizer os exercícios adequadamente, como é para fazer, corretamente, então, o que vai acontecer? Ela vai sentir os efeitos no seu corpo físico. Os resultados disso. É a mesma coisa a nossa caminhada de fé. À medida que nós exercitamos os músculos da fé, nós ficamos cada vez mais fortes. Mas nós precisamos exercitar os músculos da fé. E a nossa fé não está firmada nos nossos conceitos, mas a nossa fé está firmada na palavra de Deus. A nossa fé não é confissão positiva. Ah, vai dar certo. Vai dar certo. Não. A nossa fé não é confissão positiva. A base da nossa fé não é um pensamento bom. A base da nossa fé é a palavra imutável de Deus. É essa palavra que é a base. É nela que nós construímos a fé edificada a partir da palavra de Deus. A partir do conhecimento de Deus, do relacionamento com Deus. Você, agora 10 dias aqui na presença de Deus, você está sendo fortalecido na fé. Você já sentiu diferença na sua vida esses dias? Já deu para sentir? Todo dia ouvindo a palavra, recebendo oração, ministração, adorando o Senhor. Pois é, não pode ser num momento, uma caminhada no ano. Você precisa exercitar constantemente. Compreendeu? Agora você precisa sair daqui. Nós vamos ainda ser muito abençoados nos próximos dias. Há muito por vir. Amém? Mas nós precisamos seguir em fé depois mesmo. Janeiro, fevereiro e vai adiante. Até dezembro do ano que vem. Essa caminhada constante, não abandonando a academia de Deus, podemos dizer assim, é que vai nos fortalecer na fé. E aí vem 2 elementos importantes para esse crescimento: palavra e comunhão com Deus, relacionamento com Deus.
Você precisa ler a palavra, porque se ela é a base para o crescimento da sua fé, é o que você vai entender. Você precisa entender e crescer, você precisa se alimentar da palavra de Deus. Ela tem as vitaminas para robustecer a sua fé. E você precisa se exercitar na oração também. Porque na comunhão com Deus você vai conhecendo o seu Deus e a sua fé vai se fortalecendo à medida que você conhece a Deus. Aproximemo-nos de Deus, disse o autor de Hebreus. Aproximemo-nos. É a tarefa nossa. Não temos que esperar que Deus venha na nossa vida, no nosso cotidiano, vivendo uma vida totalmente à parte de Deus, desligados de Deus nos nossos dias e esperando que Deus venha se revelar a nós no meio da nossa agitada vida humana. Deus precisa que você esteja ligado a Ele. E então Ele vai manifestar a sua graça. Ele vai falar, Ele vai orientar. Ele vai ministrar e Deus quer muito. Deus quer muito falar com você. Deus quer muito ministrar a sua vida. Deus quer muito edificar a tua vida. Mas você precisa dar esse espaço para que a sua fé seja fortalecida. Para que a sua estrada seja pavimentada. Veja bem, alguém já viu uma estrada ser pavimentada, queridos? Do dia para a noite, quilômetros pavimentados assim, em uma vez só? Não existe isso. Se pavimenta uma estrada metro a metro. Vai se pavimentando, vai se pavimentando. Na nossa estrada, pode ser até rápida a pavimentação moderna. Mas ainda se tem que percorrer centímetro a centímetro, metro a metro. A nossa estrada é a mesma coisa. Nós podemos até ser um pouco mais rápidos, se nós nos abrimos ao Espírito Santo, se nós buscamos a Deus. Mas isso não tira o processo da caminhada. Que nós precisamos buscá-lo e construir a nossa vida nele. Aleluia. Amém. A fé se desenvolve com o tempo, nas experiências com Deus. E no versículo 17, pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho. E aí nós temos a maior prova, o momento mais difícil, que eu creio que foi mais difícil do que sair da terra, do que esperar 20 e tantos anos. O mais difícil, eu fico imaginando quando Deus disse, me oferece, me entrega o teu filho. 3 dias de viagem a Moriá. Que viagem a Moriá. Subir a montanha, preparar o altar. E quando eu pensava sobre isso, trabalhando nessa mensagem, eu entendi melhor o que o texto fala. Olha que interessante, o texto fala que pela fé, quando Deus pôs Abraão à prova, ele ofereceu Isaque como sacrifício. Ele ofereceu Isaque como sacrifício. Mas, ele não ofereceu Isaque como sacrifício. Isaque não foi sacrificado. Não, ele ofereceu Isaque como sacrifício. Ele ofereceu. Porque 3 dias, querido, ele já tinha entregado o filho como sacrifício. Subindo aquela montanha, ele já tinha entregado o filho. O filho já estava no altar. Ele já tinha decidido que ele obedeceria ao Senhor. E nós vemos que isso é verdadeiro também quando fala aqui, que Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos. Aleluia. Ele iria obedecer até o fim. Mas Deus não queria o sangue de Isaque. Não. Era uma prova. Deus estava colocando um teste. E Abraão passou no teste. Aleluia. Foi a maior prova. Mas aqui foi lá na frente na vida de Abraão. Eu fico pensando, Deus foi se revelando e Abraão foi crescendo em experiências com Deus. Ele foi conhecendo mais e mais o seu Deus, ao ponto que ele sabia que ele podia confiar e entregar o que era mais precioso, o filho da promessa.
sabendo que alguma coisa, além do seu entendimento, do seu conhecimento, esse Deus poderia fazer. E devolver aquele filho prometido novamente. Uau, que fé! Que fé! Que fé! Um homem que andava com Deus. Um homem de fé. Deus nos chama para andar com Ele nas provas. E as provas acontecerão. Sem dúvida elas acontecerão. Mas lembre que Deus não prova para destruir. Deus prova para aprovar. Deus prova para crescimento. Deus prova para forjar guerreiros. Deus prova para fortalecer você. Amém? Então, se você passar por lutas, passar por dificuldades, fica firme na fé. Amém? Amém? Lembra, alguma coisa assim tão básica, mas lembre que você estourou todas as pontes atrás. Quando Jesus falou assim, diante das que estavam deixando, né? Vou deixando. Jesus olhou para os discípulos, querem vocês também me deixar? Daí Pedro disse, não, Senhor, não. Para quem iremos nós? Se só tu tens palavras de vida eterna. Para quem? Para onde a gente vai? E é isso que eu digo para você. Para onde nós vamos? Se só Ele tem palavras de vida eterna? Deixá-lo? Jamais. Voltar atrás? Para onde? Não há mais pontes. Você sabe que aquelas eram pontes falsas. Elas foram quebradas agora, destruídas. Para aquele caminho, você não volta mais. Era o caminho da destruição. Era o caminho da morte. Agora você está no caminho da vida. Não volte atrás. Amém? Siga em fé. Meu irmão, minha irmã, siga em fé. Porque todas as experiências que você passar, Deus estará construindo, Deus estará edificando o teu caráter, Deus estará aprimorando você, porque Deus te ama. Deus te ama e quer você com Ele na eternidade. Ele tem um lugar preparado para você. Não volte atrás. Só você pode desistir. Ele está com os braços abertos. Ele está na estrada com você. Ah, lindo esse texto que nós temos, tema da campanha. Você vai ouvir, quando você estiver andando no caminho, você vai ouvir uma voz que vai dizer, esse é o caminho, segue, anda por ele. Isso quer dizer, esse teu Deus vai estar por perto o tempo todo. Aleluia. Ele é Deus de perto. Amém. Mesmo quando ele estiver quieto, mesmo quando ele não falar, ele é o Deus que está perto, que está com mão protetora, fazendo sombra nas maiores dificuldades, guardando você contra os ataques de Satanás. Eu lembro uma vez uma visão que Deus deu num momento muito difícil que nós estávamos passando, uma equipe minha de oração, nós nos reunimos um dia de oração e jejum, e orando, e eu vi algo assim muito interessante, que Deus está me trazendo à memória, então eu vou compartilhar. Uma estrada, e nós estávamos caminhando todos nessa estrada, toda a minha equipe, eu estava na frente, e de repente havia uma montanha adiante, de pedras, enorme, intransponível. E então eu me vi diante daquele desafio. E veio aquela voz, siga. Siga. Mas não tinha lógica, seguir para onde? Não tinha mais caminho. Estava diante do caminho aquilo. Não havia mais estrada. Mas dentro eu ouvia, siga. E então, na visão, tudo muito rápido, né? Agora contando fica devagar, mas na visão foi tudo muito rápido. Então, e eu segui. Quando cheguei diante daquilo que parecia montanha, eu fui. E aquilo não era de fato, aquilo era um quadro, um cenário. E era um cenário de papel, na visão. E eu atravessei,
rompi, arrebentei aquilo. E toda a equipe passou atrás. E eu entendi que Deus ia nos dar uma grande vitória. Que aquilo que parecia intransponível, Ele mesmo tinha mudado de alguma forma aquela situação. E foi o que aconteceu. E naquela época foi tudo o que aconteceu. Realmente pareceu que foi algo intransponível, que era muito difícil, e nós vencemos e tivemos uma vitória tão grande, que aquilo tudo que parecia destruidor acabou em nada. Como realmente um papel que é rompido, arrebentado, né? E você passa e aquilo fica para trás. E a estrada estava adiante. E eu às vezes pensava assim comigo: bom, será que tinha mesmo uma montanha de pedras e Deus transformou em papel? Em um cenário para... Ou será que era algo que eu imaginava que seria tão terrível e não era aquilo tudo que eu imaginava? Bom, até hoje eu não sei. Mas o fato é que, sendo A ou sendo B, Deus me levou a uma grande vitória. A transpor aquilo que para mim parecia intransponível. Uma luta intransponível. Quem sabe você esteja diante de uma montanha assim. Sendo A ou sendo B, vá em frente. Porque ou Ele te dará a graça de passar por cima de tudo isso, de forma miraculosa, te dará força para sobrepujar, para passar por essa montanha e sair do outro lado, ou Ele arrebentará isso e transformará em nada e você passará pelo meio. Eu não sei o que Ele vai fazer. Mas isso me lembra um versículo de Isaías. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Nem quando passares pelo fogo, a chama não arderá em ti. Quer dizer, você vai vencer de uma maneira ou de outra. Ou ele abre as águas, ou você passa por dentro delas. Amém? Compreende? A vitória, a graça, o poder vão se manifestar de uma forma ou de outra. O Senhor te dará a vitória. Amém? Glória a Deus. A fé verdadeira triunfa nas piores situações. Glória a Deus. A fé, queridos, é um suporte. É um suporte, é um pavimento sobre o qual firmamos os nossos pés. Os resultados da fé são muitos e de grande alcance. Cultive a fé. Pavimente a sua estrada com fé. Marcos 10 tem um texto lindíssimo, da cura do cego Bartimeu. Bartimeu gritava e gritava quando Jesus passava com uma multidão. E aparentemente ninguém estava ouvindo aqueles gritos, aquele clamor daquele homem. Mas Jesus estava ouvindo. Em determinado momento, Jesus disse: chamem ele. Parou o cortejo, chamam Bartimeu. E daí Jesus faz algo assim, um pouco estranho. A Bíblia diz que Jesus pergunta: que queres que eu te faça? Ora, meu. Perguntar para aquele homem, trazido pelos outros, cego, era notório que ele queria enxergar, não? Concorda comigo? Mas Jesus pergunta: que queres que eu te faça? E ele responde: Senhor, que eu veja. Ele fala do seu problema para Jesus. Jesus pergunta: qual é o problema? O que você quer? Que milagre você quer? E ele diz: que eu veja. Era isso que ele precisava. E então Jesus responde de um jeito muito interessante essa situação. Jesus diz: vá. E sabe o que mais que ele diz? A sua fé o curou. Eu vou repetir. A sua fé o curou. E como resposta à palavra de Jesus, a Bíblia diz que imediatamente ele recuperou a visão. E daí, não saiu correndo para sua casa, que seria o normal, né? O que nós pensaríamos, vamos correr, contar para os meus familiares, para os meus queridos, que eu estou enxergando. A Bíblia diz que ele recuperou a visão e ele seguiu Jesus pelo caminho. Deus está nos chamando essa noite. Ele está perguntando, Jesus está perguntando para cada um aqui: que queres que eu te faça?
Que queres que eu te faça, meu filho? Que queres que eu te faça, minha filha? Mas eu tenho orado tanto, eu tenho clamado tanto. Ele sabe. Não, você precisa falar em fé. Diante dele, você precisa dizer com os teus lábios. Você precisa declarar a tua necessidade. Abrir o teu coração. E então, a tua fé curará você. É o que o texto está dizendo. A tua fé acionará o poder de Deus em teu favor, para que sejam liberadas as ações de Deus sobre a sua vida. É isso. Você hoje tem algo para dizer para Ele? Quem sabe hoje você esteja no limite. Você já gritou bastante no meio da multidão. Mas Ele te chama e pergunta: filho, filha, o que você precisa? E é hoje o dia de você dizer para Ele. E abrir totalmente o teu coração. Quem sabe você está no limite de algo que você já não tem mais nem coragem de orar. Porque acha que já pediu e o milagre não veio. Mas há o tempo oportuno. Há o tempo da bênção e Ele está te chamando. Exercita a sua fé. Amém? Creia. Fale com Ele. Abra o seu coração para o seu mestre. E a sua fé operará em seu favor. Amém?